Se a gente não estiver preocupado em produzir sementes e não simplesmente frutos, a nossa liderança não vai ter continuidade, não vai ter legado, não vai ter algo que vai ser deixado para as próximas gerações. Árvores são os seres vivos mais antigos que existem no mundo. Foram criados, inclusive, antes de nós, como seres humanos. Então, eles têm muito a ensinar sobre como frutificar e como deixar um legado. É sobre isso que a gente está tratando nessa série de episódios do Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, para ajudar líderes como você a serem mais efetivos, frutíferos, duradouros e multiplicadores no lugar onde vocês estão. E hoje, nesse terceiro episódio, eu quero fazer mais uma comparação sobre líderes são como árvores, porque nascem para frutificar. E quando a gente pensa nisso, que líderes nascem para frutificar, assim como as árvores, como eu mencionei logo de cara, as árvores são os seres vivos mais velhos existentes na Terra. Existem alguns registros, segundo algumas pesquisas que eu fiz, que mostram que existe, por exemplo, uma árvore no Japão chamada Velho Tijuco, que tem 9.500 anos. Também existe em Israel um grupo de oliveiras que são chamadas The Sisters, que é um grupo de 16 oliveiras que tem mais de 5.000 anos. Você pode imaginar árvores com 5.000 anos que ainda continuam produzindo e sólidas no lugar onde estão? Eu já tive a oportunidade de viajar para alguns lugares no mundo, no período em que eu estava liderando a CEPAL e visitando missionários em diversos lugares, e ver algumas dessas árvores que têm 500 anos, 700 anos, na China especialmente tem muitas árvores assim, e é impressionante você ficar diante de uma árvore que você diz assim, eu tenho 50 ou 60 anos e essa árvore tem 10 vezes mais a minha idade ou 20 vezes mais a minha idade. Pois é, líderes frutificam exatamente nessa proporção. Por isso, essa é mais uma comparação que eu quero destacar aqui, quando eu digo líderes são como árvores, porque foram feitos e nasceram para frutificar. Perceba que as árvores, elas dão parte do ar que nós respiramos, dos frutos que nós comemos, do remédio que nós bebemos e até do papel onde nós imprimimos os livros, escrevemos e usamos para o nosso dia a dia. Veja em quanta coisa as árvores influenciam. Às vezes, quando a gente olha para uma árvore, a gente não faz ideia de que ela produz tantas coisas assim e influencia a gente em tantos segmentos da sociedade. Bom, mas o fato é esse. Árvores nasceram para frutificar não só nos frutos que nós comemos, mas nessas e numa porção de outras coisas que eu mencionei. Bom, como líderes e árvores nascem para frutificar, o que implica gerar esses frutos? Existe todo um processo que a árvore vive para poder frutificar. E se a gente comparar a nossa vida às árvores como líderes, nós veremos que também precisamos de um processo na nossa vida para gerar frutos, para multiplicar e para gerar impacto na vida das pessoas. Não basta simplesmente a gente fazer um curso, ler um livro ou participar de uma conferência e achar que nos tornamos os melhores líderes. Não, isso é um processo nas nossas vidas. E a primeira parte desse processo que eu queria destacar nesse episódio para você é o seguinte. Árvores frutificam porque, primeiro, elas surgem de uma semente. A qualidade da semente, como diz a parábola do semeador, define se essa árvore será boa ou não, se ela foi bem cultivada, se essa semente tem todos os requisitos para tornar a árvore boa. Na nossa vida como líderes não é diferente. Nós nascemos de uma semente, humanamente falando, do nosso pai e da nossa mãe, mas de outro lado, de uma semente espiritual que também Deus coloca no nosso coração para termos uma visão e uma perspectiva de liderança não baseada em nós mesmos, mas baseada em servirmos aos outros, que é o que acontece com uma árvore. Árvores, para frutificar, precisam de fontes de nutrição. Se você tirar as raízes de uma árvore do chão, ela morre. Se você tirar um galho de uma árvore, como Jesus fala em João 15, esse galho morre. Então nós, como líderes, de igual forma, precisamos de fontes de nutrição para a nossa vida. Não é simplesmente fazer um curso e depois nunca mais estudar ou crescer ou viver experiências que ajudem na nossa liderança. Não.
Precisamos todos os dias. Nós, há um tempo atrás, construímos uma casa num lugar onde tem muitas árvores e eu me lembro de pelo menos 2 ou 3 árvores que foram bastante afetadas durante a construção e depois de algum tempo elas estavam correndo risco até de morrerem, mas a gente foi lá e colocou vitaminas e água e fontes de nutrição nas suas raízes e essas árvores hoje estão muito sólidas e firmes e frondosas e frutificando. Líderes precisam de fontes de nutrição, sejam espirituais, emocionais, familiares, relacionais e assim por diante. Árvores e líderes são parecidos porque precisam ser cultivados. De quando em quando, algum jardineiro vem no lugar onde a gente mora e poda todas as árvores. Algumas horas dá até dó, porque eu pergunto assim, será que precisa tirar todos esses galhos? E ele diz, José, espere, porque daqui a pouco você vai ver quanto ela vai frutificar, quanto ela vai crescer, quantos galhos novos vão surgir. Líderes, da mesma forma, precisam ser cultivados. Se não formos podados, se não formos cultivados da maneira correta, não cresceremos, não desenvolveremos, não tiraremos aquelas coisas velhas que a gente precisaria deixar para trás. E é tudo isso e muito mais que a gente vai explorar nos próximos episódios que faz com que árvores sejam produtivas e, da mesma forma, líderes sejam produtivos. Mas agora eu tenho uma pergunta para você relacionada a isso. O que uma laranjeira produz? E você pode dizer assim, nossa, essa pergunta parece uma pegadinha, né? Ou quando os nossos filhos eram adolescentes que faziam assim, né? Aquele negócio tão óbvio. Sim, laranjeiras produzem laranjas. Mas deixa eu fazer uma segunda pergunta. Qual a missão de uma laranjeira? E talvez a grande maioria das pessoas possam responder, produzir laranjas. Quando eu faço essa pergunta e estou dando um treinamento nessa área, o que a maioria das pessoas responde é isso. Quando eu pergunto o que uma laranjeira produz? Laranjas. Qual a missão de uma laranjeira? Produzir laranjas. Não. A primeira resposta está certa. O que uma laranjeira produz? Laranjas. Mas qual a missão de uma laranjeira? Não é simplesmente produzir laranjas, mas produzir sementes que vão gerar novas laranjeiras. E seja a árvore frutífera que for, a mesma coisa. Quando a gente percebe um pouquinho a diferença entre as respostas das duas perguntas e volta para refletir sobre a pergunta, a gente tem que pensar sobre produtividade e missão. E as árvores nos ensinam como líderes a mesma coisa. Eu posso estar preocupado em produzir uma porção de coisas na minha liderança, mas talvez eu não esteja preocupado com a minha missão, ou não esteja trabalhando por uma missão. Há muitos pastores e líderes que estão com a agenda cheia e entupida de coisas. E o Craig Groeschel, um tempo atrás, num Global Leadership Summit, ele disse que líderes ocupados não salvam o mundo, mas líderes focados numa missão é que ajudam a salvar o mundo. E hoje a gente percebe que tem muitos líderes basicamente com a agenda cheia. Cada vez que eu vou em algum lugar e eu pergunto como é que as coisas estão, as pessoas dizem, nossa, está uma loucura, está uma correria danada. Um tempo atrás eu estava numa cidade que tinha 1000 habitantes e eu perguntei para um líder lá, então, como é que estão as coisas? Ele disse, uma loucura. Eu disse, como pode ser uma loucura aqui numa cidade que tem 1000 habitantes, não acontece nada, não tem shopping, não tem a maior parte das coisas que distrai as pessoas numa cidade, porque a gente se habituou a viver essa vida de produtividade que exige mais e mais e mais, e às vezes a gente não pensa na nossa missão. Bom, quando a gente volta à origem das duas perguntas, o que uma laranjeira produz, laranjas, e qual a missão de uma laranjeira, produzir sementes, a gente precisa trazer isso para a nossa liderança. Não basta produzir laranjas ou frutos na nossa liderança. Nós temos que estar preocupados em qual é a missão da nossa liderança, qual é a missão da nossa vida, para o que Deus nos chamou. Quando a gente olha para Abraão, ou para Esther, ou para Neemias, ou para Jesus, ou para Paulo e os 12, todos eles estavam focados numa missão. Eles produziram frutos? Sim, certamente, Jesus falou isso, vocês vão produzir muito fruto. Mas acima disso, eles estavam preocupados em qual era a missão. Para onde eu estou indo? Qual é o foco da minha vida? E é exatamente por isso que Jesus usa uma outra comparação entre líderes e árvores no Novo Testamento. Ele diz a árvore boa produz bons frutos e a árvore ruim produz frutos ruins. Bom, pode parecer novamente uma comparação muito óbvia,
Mas são nessas coisas muito óbvias que Jesus deixa para a gente lições tremendas sobre liderança, especialmente. A árvore boa que produz bons frutos é aquela que não está preocupada simplesmente em produzir frutos, mas em saber qual é a sua missão. Se uma árvore não produz sementes que possam dar continuidade à sua existência, ao tipo de fruto que ela produz, ela simplesmente se extinguirá. Na nossa liderança não é diferente. Se a gente não estiver preocupado em produzir sementes e não simplesmente frutos, a nossa liderança não vai ter continuidade, não vai ter legado, não vai ter algo que vai ser deixado para as próximas gerações. A gente simplesmente vai produzir frutos. Imagine se existisse só uma laranjeira no mundo e ela produzisse laranjas e produzisse laranjas. E um dia ela se esgotasse e não conseguisse mais produzir laranjas. O que aconteceria? Deixaríamos de ter laranjas no mundo, deixaríamos de ter laranjeiras no mundo. Pois é, na nossa liderança não é diferente. Por isso, mais uma vez, líderes são como árvores. Nasceram para frutificar, mas além de produzir frutos, muito mais do que isso, produzir sementes. É quando uma árvore produz laranjas e produz especialmente sementes que ela se perpetua, que ela continua o seu legado. Quando a gente imagina isso na nossa liderança, a gente tem que voltar àquilo que Jesus disse: a árvore boa produz bons frutos, não somente frutos, mas sementes multiplicadoras. A árvore ruim produz frutos ruins, e frutos ruins normalmente não têm sementes que se perpetuam, ou talvez produza sementes ruins que também não vão se multiplicar. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que entender que um líder que é saudável em todas as áreas da sua vida, ele se torna um líder produtivo, e é esse líder que produz frutos bons e, mais do que isso, sementes boas que vão gerar novas árvores, novos frutos e deixar um legado. Para isso, eu preciso então fazer algumas perguntas para deixar para você como tarefa de casa. O que existe na essência do seu coração que torna você frutífero como um líder? É a essência daquilo que existe numa árvore que gera frutos e que gera frutos com sementes boas para serem plantadas e gerarem novas árvores, novos frutos e assim por diante. No seu caso, o que existe na essência do seu coração que torna você frutífero? É isso que vai ser multiplicado, é isso que vai fazer com que você não simplesmente seja um líder suadão correndo por aí, tentando produzir um monte de coisas, mas que talvez não esteja produzindo sementes. O líder saudável é aquele que pensa não só nos frutos, mas nas sementes. E os frutos da liderança não serão melhores do que os frutos da sua própria vida, da vida pessoal, financeira, familiar, espiritual. É isso que vai se multiplicar, é isso que vai se transformar em sementes. Então, eu queria deixar uma pergunta final para que você pensasse. Qual o melhor fruto que a sua liderança tem produzido? Qual é aquele fruto que não é simplesmente fruto, mas que tem uma semente que vai se multiplicar? Para você aprofundar um pouquinho mais isso, eu sugiro a leitura do livro Líderes que Frutificam, onde está baseado toda essa série, e não só esse livro, mas os recursos que ele tem, um guia do capacitador, um curso na nossa plataforma da Envisionar e um programa de capacitação que você pode gerar impacto na sua igreja, podem ser usados para você tornar os frutos que você tem hoje, não somente em frutos, mas frutos com sementes, que vão gerar novas árvores e um impacto duradouro. Espero ouvir falar sobre as sementes que você vai produzir e que vão gerar um impacto duradouro a partir da sua liderança. No próximo episódio, vamos continuar com novos aspectos sobre líderes são como árvores. Até lá!